Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral, prazer estar com vocês. Agradeço a sua companhia. Que Jesus nos abençoe, nos envolva fortalecendo nosso coração, nossa mente para o aprendizado, que tenhamos luz, discernimento nos nossos caminhos, nas nossas ações, para podermos alcançar com mais rapidez, com mais facilidade, a nossa felicidade e a nossa evolução espiritual. Que Deus abençoe a todos que estão conosco nesse reencontro. Reflexão de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos com o item 99 dos 180 do livro, intitulado Reclamações. Olha só a importância do estudo sobre esses itens que Emmanuel traz para a gente, indo bem fundo no nosso coração, naquilo que realmente precisamos discernir. Por isso é muito bom nós estarmos juntos nesses estudos, nessas reflexões, porque dá alertas para a gente. E esse item começa Tiago alertando realmente para as reclamações que a gente faz, que muitas vezes nós julgamos e não é por aí o caminho. Olha só, ele diz assim, ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É Tiago 4,17. Aí Emmanuel vem explicar para a gente, né? Ele começa no primeiro parágrafo assim. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar ignorância. A gente reclama, né? Aponta o dedo para aquele que tira daqui, tira de lá, falamos de um, falamos de outro, falamos de nações e etc. Mas às vezes a gente não usa da forma correta aquilo que Deus nos dá. A gente não procede como deveríamos realmente proceder e a gente já tem consciência de como fazer o bem, de como fazer melhor. E a gente reclama, aponta o dedo para o outro sempre, sempre. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de auxiliar aquele que está do nosso lado e não fazemos. E aí a gente diz: não, olha, eu sou inocente, eu estou correto, eu estou fazendo o certo e o melhor, porque aquele lá tem que fazer o que precisa ser feito. Lógico, nós não temos que deixar o outro ficar na ociosidade ou ser realmente um peso para a sociedade ou para nós mesmos. Não é isso que nós estamos apontando. Mas fazermos o possível para o necessário do outro, dando a mão para o auxílio, dizendo: olha, segue o seu caminho, luta, vai em busca. Deus está junto, vai auxiliar você como auxilia todos. Mas não nos omitirmos completamente. Se a gente tem a oportunidade que Deus está nos dando de auxiliar. Que fique bem claro que não é para a gente sustentar e fazer tudo para o outro e dizer para ele: não, fica aí que vai cair do céu. Não é isso. Temos a obrigação também de esclarecer, de dar uma força, de dizer o que é melhor para o outro e alertá-lo de acordo com a sua consciência, porque às vezes o outro não está enxergando o que realmente deve ser feito. Então se acomoda, espera que tudo venha ao seu encontro e mais na frente ele vai responder por isso também. Mas nós não podemos tirar a nossa responsabilidade e a nossa possibilidade de auxiliar. Porque a gente reclama do outro, mas não reclama da gente. A gente acha que a gente está sempre certo, né? É por aí que vem o aumentar o nosso peso, né? Nós acumulamos mais do que o necessário e somos responsáveis pela distribuição de renda também no país, né? No nosso
local que vivemos. Segundo parágrafo do item 99 do Palavras de Vida Eterna. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Olha, Emmanuel aí, né? Encostando a gente na parede e dizendo: o que você está fazendo para diminuir o mal que o outro está fazendo, está praticando? Você está usando o que você já tem de conhecimento para auxiliar, para esclarecer? Você está distribuindo o seu aprendizado que você já digeriu, já tem aí para poder ajudar o outro? Ah, aquele lá é criminoso, aquele lá faz isso, faz aquilo. Mas se a gente está se prendendo só à reclamação, não dá. A gente não tem, como o Emmanuel está dizendo, o direito de reprovar se a gente não está fazendo nada para mudar a situação. Lógico que a gente não vai mudar o outro, mas se a gente fizer a nossa parte, que pode ser feita, para pelo menos tentar auxiliar e melhorar e mudar a situação, já é considerável. É levado em consideração por Deus a nossa intenção de auxiliar, de fazer melhor, de querer ajudar. Continua Emmanuel. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. A gente aponta também o dedo para os governantes, para os líderes, para os dirigentes e esquece que tem a nossa parte. Não é tudo só do governo, não é tudo só do outro a fazer. Nós podemos auxiliar de alguma forma, sim. Nós podemos ser seres humanos melhores, dilatando realmente a nossa inteligência, a nossa capacidade de servir, aumentando a mão estendida. Mas nós ainda nos prendemos muito e muito a criticar, a reclamar, achando que a gente está certo em tudo. A gente aponta o dedo até para Deus, né? Achando que ele está fazendo errado, que a gente sabe mais. Ai, como isso foi acontecer comigo? Aí entra a nossa reclamação de novo. Por que comigo? Como que se o outro, né, pode tudo, o outro pode sofrer, o outro pode perder, e a gente é sempre vítima. Nós já temos conhecimento de que as coisas não são por esse caminho. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Às vezes a gente fala, aquele lá não está ensinando de forma certa, não está falando de forma legal, que faça com que o outro entenda, que seja realmente no caminho certo, etc. Veja bem, o outro está dando o que ele pode, de repente está dando o melhor do melhor dele. E a gente está lá reclamando, olha, devia fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Será que a gente, se tem competência o suficiente para fazer bem melhor do que o outro, está fazendo bem melhor? Será que a gente está fugindo de como educar uma criança, um jovem, um adulto, um idoso e realmente não estamos fazendo? Ou então, se estamos fazendo, às vezes até meia boca, não dando tudo que a gente pode dar e está se fazendo achar o melhor, o bonzão e criticando o outro? Será que a gente está fazendo isso muitas vezes? Então, aí Emmanuel está dizendo, ó, você não pode estar tranquilo com você mesmo se você está fazendo isso. Por que você está apontando o outro que está fazendo? Por que a gente sempre arruma um defeito, uma condição de criticar, achando que a gente é perfeito? Não é por aí. A Emmanuel encosta a gente na parede mesmo. E é por aí. A gente tem que engolir seco, porque a gente precisa de alguém que alerte, que abra a nossa mente. Senão a gente vai ficar atolado sempre na ignorância, no egoísmo, no orgulho exagerado. Graças a Deus que a gente tem um Emmanuel que vem por Chico Xavier num livro desse e outros tantos, né, de tantas outras formas, alertar para que a gente cresça, para que a gente saia daquele lugar que não cabe mais a nós mesmos ficarmos parados, atolados, afundando numa lama gulosa, tenebrosa, para o nosso maior sofrimento,
por esse exagero de egoísmo que ainda temos e que precisa ser mudado de alguma forma, de algum jeito, para o nosso próprio bem. Quanto mais a gente reclama, mais a gente aumenta a energia negativa de puxar para a gente aquilo que a gente está reclamando. A gente precisa pensar nisso, não é? Nós já temos sim conhecimento para fazer diferente, para ver o que nós estamos fazendo de errado, para ver o que é prejudicial a nós mesmos. Sabemos da lei divina inscrita na nossa consciência. Não podemos mais alegar ignorância. Isso realmente vai trazer um sofrimento maior para cada um de nós. A cada dia, a cada minuto da nossa existência, nós somos testados. Nós podemos ver que ultimamente está vindo muito mais condições de nós vermos o que a gente está fazendo de errado e mudarmos. Está vindo muitas condições de servirmos, está vindo essas oportunidades. A espiritualidade amiga anda nos alertando cada vez mais para o nosso dia a dia, para o que fazemos em desacordo com os ensinamentos de Jesus. E isso é bom para a gente, porque a gente vê que Deus, que a espiritualidade, que Jesus está muito e muito cuidando de cada um de nós, se preocupando com a gente, se preocupando com as nossas atitudes, com o nosso fazer no dia a dia. Então nós temos é mais que agradecer essas oportunidades e não ficarmos vendo só com os olhos da crítica, da reclamação, do apontar o dedo, porque é um procedimento lamentável que nós temos conosco mesmos. E existe a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que estão dentro das leis naturais e vão nos cobrar. Então, que a gente possa parar, refletir e sair desse vício, desse círculo vicioso que nos aprofunda, que nos estaciona no erro e no mal a cada dia. Continuando nos parágrafos aí do item 99 do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com Emmanuel conversando com a gente aqui sobre reclamações. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Olha só, mesmo aquele companheiro que a gente fala, ó, é rebelde, é viciado, é cheio de defeitos, é cheio de problemas, a gente vai lá e de novo aponta o dedo, né? Quando ele está trabalhando no socorro ao semelhante. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. É o que a gente está falando, né? É o que Emmanuel está falando para a gente, alertando. Olha, você está falando da forma que o outro está fazendo. Você está achando que está cheio de erro, que não é daquela forma. Mas se você se acha virtuoso, se você acha que você tem condições muito melhores, por que você não está fazendo? O que você está fazendo em relação àquele que sofre, aquele que precisa de luz no conhecimento, nas atitudes? Né? Será que as coisas que você está colocando, está vivenciando, está falando, não está sendo injusta? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está certo no que a gente está falando e não está percebendo esse nosso erro. Muitas vezes o que a gente está fazendo é injusto ou não deve ser feito, porque a gente não tem o conhecimento total, a gente não tem a justiça total. A gente ainda está treinando a caridade, a indulgência, o perdão, né? Que são os itens lá, benevolência, indulgência, perdão, para que sejamos caridosos, segundo o livro dos Espíritos, segundo os estudos de grandes espíritas e grandes luminares de conhecimento, até mesmo desencarnados. Então, colocarmos em prática
os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos que Jesus trouxe para cada um de nós, exige reflexão, bom senso e força de vontade, além de muito amor, de muita fé no bem, no querer realmente fazer o melhor, mas de verdade, dando o que a gente pode, até um pouquinho mais do que a gente pode. Porque não basta a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. É isso que Deus espera de nós, é isso que nós temos que entregar no retorno à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, e nós sabemos. Vamos chegar entregando alguma coisa que a gente prometeu, que a gente assinou antes de vir para cá, para essa viagem, dizendo: não, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou auxiliar, eu vou criticar menos, eu vou enxergar o bem no próximo, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Ou nós só estamos abrindo a nossa boca para reclamar, para julgar, para criticar? É complicado. Emmanuel fala assim de novo, ó. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Se a gente está fazendo bem, se a gente está fazendo direitinho como tem que ser, se a gente está se entregando por inteiro de alma e coração, como diz Emmanuel, aí ele diz, ó, a gente até pode comentar, mas Jesus que fazia isso, né, com perfeição, que tinha toda a luz, o espírito mais evoluído, que reencarnou aqui entre nós, que encarnou aqui entre nós, podia falar, podia criticar, podia reclamar, comentar, e não fez. Ele aceitava todos como realmente eram. Por quê? Porque ele amava, e porque ele ama, porque ele está pertinho de nós, e nos ama e nos aceita incondicionalmente. Novamente lembrando que Jesus, que Deus, que a espiritualidade superior sabe que nós não somos o nosso erro e que nós não vamos continuar eternamente atolados na ignorância, na imperfeição. Então, eles sabem que o entendimento, a aceitação é o que funciona e nos fortalece para caminhar para frente. Então, se nós fizermos isso com o nosso irmão, com o nosso semelhante, as coisas também vão melhorar, vão mudar. Então, vamos parar, vamos pelo menos tentar ir diminuindo, né, esse criticar, esse olhar diferente para o outro. Porque a gente precisa que também Deus, que Jesus, que é a minha espiritualidade superior, nos auxilie nessa mudança de procedimento. Emmanuel fala: ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo, e é realmente uma grande verdade. É o que o Evangelho insiste em colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração. Você vai receber aquilo que você dá para o universo, para o ser humano, para o outro, para Deus, para a espiritualidade. Então, não queira dar o seu meia-boca e receber o melhor, o iluminado, o ilustrado, a pedra preciosa. Mesmo que a gente queira, a gente não vai receber. Porque é lei, é lei. Então, até por sabedoria, por querermos estar bem e melhor, vamos também fazer o melhor para o outro. Porque a gente já sabe que é o que a gente der, é o que a gente vai receber. E ele termina esse item falando assim: quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fez, pelo que não fizer. Olha só. E é bem com a gente, né? A gente já sabe o que deve fazer. Na verdade, a gente sabe tudo que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que deveria fazer, o que está certo, o que não está tão certo, o que está bom, o que está bem, né? Só que a gente pega e cai nessa omissão de dizer, não, olha, vamos fazer de conta que a gente não sabe, né? E atrapalha ainda, como o Emmanuel está dizendo, aquele que procura fazer, põe várias formas de crítica. Vamos refletir se de repente a gente não está fazendo mais isso ainda do que a gente acha que está fazendo. Porque nós vamos responder realmente
por aquilo que a gente deixou de fazer. É como nós falamos antes. Não basta, como diz o Evangelho, não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos estar lado a lado com os ensinamentos, buscar a verdade, para nos sentirmos mais leves, mais tranquilos, dormirmos melhor, com a consciência tranquila, com a certeza de que estamos nos esforçando para fazer o bem. E aí diminuir realmente essas reclamações, né? Porque a gente só pode ver a nossa parte. A gente não pode modificar o outro, mas a gente pode ajudar para que ele, mais para frente, se não tem a condição no momento, fazer melhor, né? Fazer o bem. Vamos ajudar sem criticar. Vamos amar mais. Vamos dar o nosso melhor. Vamos ser gentis, vamos ser caridosos. Vamos ser indulgentes e benevolentes com o nosso irmão e com aquele que está pertinho de nós, porque a gente precisa disso tudo. Então, que essa lição de hoje traga essa reflexão de nos modificarmos em relação às reclamações, em condição de fazermos realmente cada vez um pouquinho mais do que nos prontificamos e do que já sabemos fazer bem e melhor. Então, eu desejo a você muitas bênçãos do alto, muita força no espírito, na mente, na própria matéria, para fazer o melhor. Que nós possamos juntos caminhar nessa luz, na evolução, nos ensinamentos que Chico Xavier trouxe para a gente junto com Emmanuel e também outros grandes luminares. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos refletindo no bem, no amor, no procurarmos essa transformação interior tão necessária a todos nós. Que Jesus abençoe, que os mentores de luz nos envolvam, nos auxiliem em tudo que precisarmos fazer, para que não caiamos no erro, na tristeza, na depressão, na doença da alma e depois realmente na doença do corpo, porque tudo começa dentro de nós, no nosso espírito. Então, por amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus, que possamos fortalecer essa nossa energia. Gratidão pela sua companhia, gratidão por tudo que temos feito juntos ultimamente, com as mãos ligadas no bem e também nas de Jesus. Fique com Deus, fique com o melhor do seu ser e da sua energia. Todas as bênçãos do alto e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.